Você de casa, sabia que a glândula tireoide é uma das estruturas mais importantes do corpo humano? Pois é. Ela é responsável pelos hormônios que garantem que o coração, o cérebro e muitos outros órgãos exerçam suas funções de maneira adequada. O seu funcionamento é tão amplo que os distúrbios nessa glândula podem afetar o que ocorre no nosso organismo, trazendo sérios prejuízos à saúde. Mas afinal, o que ela é? Por que ela exige assim tanta atenção? Quem conversa com a gente sobre isso é o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Dorival de Carlucci. Seja muito bem-vindo, doutor. Feliz Ano Novo! Obrigado, feliz Ano Novo para você também. Obrigado pelo convite. Para nós, que a gente tenha muita saúde, Amém. Não é? Ai, doutor, e esse assunto é tão importante porque eu acho que hoje, dificilmente, eu conheço pessoas que não tenham alguma disfunção, algum probleminha, algum receio em relação à tireoide. Verdade, é verdade. O que é a tireoide, doutor? Onde que ela está? Qual que é a função principal dela? Uma glândulazinha pequenininha, que tem mais ou menos 3 centímetros de tamanho. Até eu trouxe uns exemplos aqui, ó. É essa glândulazinha aqui, que fica na frente da traqueia. Então aqui é a traqueia, um pouquinho abaixo do pomo de Adão. Então se eu colocar meu dedo no pomo de Adão, 2 dedos para baixo, começa a traqueia. E a tireoide é essa aqui, ó. É essa glândulazinha. Ela varia um pouco de tamanho, mas em geral ela é desse tamanhinho. Até tem no vídeo ali, tem um exemplo de onde ela fica direitinho no Verdade, doutor. pescoço. Aí ela tem 2 lados, um lado direito e um lado esquerdo. E a importância dela, eu costumo conversar com os pacientes e falar que ela é como se fosse um gerente do corpo. Então ela produz 2 hormônios, hormônios baseados no iodo. Então é um hormônio com 3 iodos, um hormônio com 4 iodos, que é o T3 e o T4, famosos T3 e T4. E esses hormônios eles vão atuar de forma indireta, de forma secundária em todas as outras funções do corpo. Então, como você bem falou no começo, ela tem alteração no batimento cardíaco, na pressão arterial, no ciclo do sono da gente, na textura da pele, na quantidade de calor que a gente produz, na quantidade de cabelo, no ciclo menstrual, nos libidos. Então ela interfere em várias coisas do corpo. E doutor, ela tem essa função de interferir, né? Porque ela nos protege do corpo todo. Mas como é que a gente consegue identificar que de repente a gente pode estar com uma disfunção? Na realidade, se você tiver, você pode ter 2 alterações funcionais na tireoide. Ou ela trabalha demais, que é o hipertireoidismo, ou ela trabalha de menos, que é o hipotireoidismo. Se ela trabalhar demais, ela vai fazer com que o corpo todo fique acelerado. Então ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, costuma dar tremores nas mãos, o paciente fica agitado. Esse paciente acaba tendo um negócio que a gente chama de polifagia, ele tem muita fome, ele come muito e ao mesmo tempo ele acaba perdendo peso, que as pessoas falam que é a tireoide que emagrece. Tá? E numa doença específica ainda pode ter um pouco do olho esbugalhado, daquele olho saltado para fora. Então esse é o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é tudo ao contrário. Então a pessoa fica cansada, fica sonolenta, fica depressiva, a pele fica mais ressecada. Como ela não consegue produzir calor, ela tem intolerância ao frio. Mas isso tudo é importante lembrar que é uma síndrome, são vários sinais e sintomas acontecendo simultaneamente. Porque quando a gente fala uma coisa ou outra, fala, eu tenho depressão, eu caio meu cabelo, eu engordei, e as pessoas acabam pondo a culpa na coitadinha da tireoide. Da tireoide, e não é só isso, não né, é só doutor? Isso. Mas aí como que a gente faz? Existe um tratamento para a gente controlar? É possível viver bem com a tireoide? O que a gente tem que ficar atento? Manter a dieta adequada é fundamental, né? A gente já tem a suplementação de iodo no nosso sal, que faz com que ela trabalhe direito, porque o iodo vem basicamente de frutos do mar, de alimentos marinhos. E nós temos deficiência de alimentos marinhos morando em São Paulo. Então, aqui no Brasil, a gente tem suplementação de iodo no nosso sal para que a gente tenha o funcionamento normal da tireoide. Então, não precisa tomar nada a mais. Tem uma moda grande aí de suplementação de iodo. Que eu ia perguntar, doutor, Não precisa. Tá. Inclusive, tem relatos de que o excesso de iodo também atrapalha a tireoide, deixa ela inflamada,
causa a tiroidite, que leva ao hipotiroidismo e é uma das causas dos cânceres de tiroide. Então, assim, tem que tomar cuidado com alguns exageros. Ah, é natural, mas não é tão natural assim. E, doutor, é remédio para o resto da vida? Se precisar tirar a tireoide, sim. Se ela ficar doente, se você tiver a hiperfunção da tireoide, a gente tem que dar um remédio que breca a tireoide. A gente chama de remédio de antitiroidiano. Essa medicação, ela não pode ser tomada por muito tempo, porque ela pode dar alteração na medula e insuficiência hepática. Então, se eu não consigo controlar num período de 2 anos esse hipertiroidismo, eu preciso de um outro tratamento definitivo para essa glândula que está trabalhando exageradamente. E esse tratamento definitivo ou é a cirurgia, ou é o tratamento com o iodo, o mesmo iodo, mas na forma radioativa. Então eu faço um iodo radioativo, ele queima a tireoide e ela deixa de funcionar, né? Então é como se eu tivesse, é uma queimadura na tireoide, é como se eu estivesse fazendo uma remoção química da tireoide, né? Se eu tenho uma hipofunção da tireoide, ou seja, ela não trabalha direito, e isso uma grande parcela da população tem. Eu tenho, doutor. Minha esposa também. Eu tenho, doutor. Uma grande porcentagem da população tem. Aí você repõe com o hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina, que tem várias marcas. Uma reposição bastante fácil, um comprimido por dia, bastante fácil de você manipular e acertar a dose adequada para cada paciente. Cada paciente tem sua dose adequada. Isso é muito importante, né, doutor? Agora, essa coisa, me desculpe se eu não entendi, mas se você tem o hiper, por exemplo, é que a minha mãe tem, e praticamente eu vi a minha mãe a vida inteira tomando remédio, doutor. Então, precisa ver qual remédio que ela está tomando. Se ela tem hipertiroidismo e ela toma aquele Tapazol ou o Propiltiracil, que são os dois antitiroidianos, esses remédios não podem ser tomados por muito tempo. Eles podem dar alteração, anemia e alteração de função da medula óssea, que é quem produz o nosso sangue, e pode até dar insuficiência hepática. Olha isso, doutor. Porque antes a gente tinha muito essa ideia, né? Tem o hipertiroidismo ou hipo, vou tomar remédio a vida inteira e tem que ser regradinho e não posso esquecer. O hipo sempre em jejum, né? E o hiper de uma outra forma. Esse hiper a gente tem que tomar cuidado com ele. Você tem que tentar, de todo jeito, tirar esse remédio da... Normalmente, assim, o que está escrito nos livros é trate durante 1 ano, 1 ano e meio e tente tirar o remédio. Não funcionou, tem que pensar num tratamento definitivo. Que interessante. E o hiper pode virar hipo? Pode. Quando isso acontece, doutor? Depende do tipo de inflamação que você tem na tireoide. Existem causas de hiper e de hipotireoidismo relacionadas com autoanticorpos. Então, eu tenho um anticorpo meu que não reconhece a minha tireoide como sendo minha. Então, ele começa a agredir a tireoide. Num primeiro momento, ele pode inflamar essa tireoide e ela trabalhar demais, que a gente chama isso de doença de Graves. E num segundo momento, esses anticorpos podem começar a destruir o tecido da tireoide e essa destruição ela faz uma fibrose na tireoide, ela enrijece e deixa de produzir hormônio. E aí a gente acaba tendo até, aproveitar meus exemplos aqui. Essa aqui seria uma tireoide enrijecida, então ela fica mais dura, leva a hipotireoidismo. E a da doença de Graves, ela aumenta bastante de tamanho e faz aquele papo, que ele fica aquela grandona. Então fica aquele papão. Então quando eu tenho um paciente que tem os olhos esbugalhados, a tireoide inchada, tremor nas mãos, agitação, esse paciente tem hipertireoidismo. Que interessante. Doutor, Léo tem uma pergunta para você. Eu tenho uma perguntinha do WhatsApp e eu tenho uma perguntinha para o doutor também. Vamos ver a perguntinha do WhatsApp. Aqui, ó. Renata Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Abiléu. Recentemente fiz um ultrassom de tireoide e a minha está umas 3 vezes maior que considerado normal e também tem um pequeno nódulo, mas os exames de sangue estão normais. O que isso pode causar? É preocupante? Muito obrigado, Renata. Não é preocupante a princípio. Tá? Não é a princípio. A princípio não. Só o fato dela estar aumentada não é um problema, né? Existem, nas doenças tiroidianas, a gente pode dividir em 2 grandes blocos. Um é a alteração funcional, que é a que a gente estava conversando. Eu tenho um hiper ou hipotireoidismo. O outro é ter o nódulo. O nódulo é uma alteração estrutural da glândula, né? Uma alteração anatômica.
As coisas, elas podem acontecer juntas, mas não necessariamente. Em geral, elas são separadas. Então, eu tenho uma tireoide que funciona normal, como ela falou. Meus hormônios estão normais, mas ela tem uma tireoide aumentada com um nódulo. Um nódulo. Eu tenho que avaliar esse nódulo em vários aspectos, através do ultrassom, tamanho, consistência, se ele é regular, se ele não é, quantos tem. E aí, a partir dessas informações, o médico que está acompanhando vai decidir se aquele nódulo é um nódulo que pode vir a ser suspeito e que necessita daquela famosa punção, biópsia que se faz para saber o que é aquele nódulo. Doutor, quando acontece de ter um câncer, como que isso acontece? Na tireoide, por exemplo, é pelo nódulo? É o nódulo. É o nódulo. É o nódulo. E isso então, existe uma explicação, doutor? Não. Tem incidência de câncer de tireoide relacionado com exposição à radiação. Então, aquela época que teve aquele acidente com o Césio em Goiânia, aquela região teve muito câncer de tireoide. A população japonesa, que teve vários acidentes nucleares, bomba atômica e outros acidentes, eles têm uma incidência de câncer de tireoide bem maior, né? Então, a exposição à radiação ionizante leva a ter câncer de tireoide. Então, aqueles profissionais de saúde que trabalham com exposição a raio-x, dentista que faz muito raio-x, se ele não proteger a tireoide, ele pode ter um câncer na tireoide por causa disso. Mas também tem essa inflamação crônica da tireoide, essa tireoidite que eu falei, que parece que também é uma das causas de alteração na tireoide formando câncer. Tem também alguns cânceres de origem familiar, então eles vêm de família, né? Pai, mãe, tios vão tendo câncer, então inclusive às vezes a gente faz até cirurgia de tireoidectomia profilática em crianças. Lá recentemente no HC, a questão de um mês, foi feita numa criança de 9 meses. Ela já tinha uma alteração genética de uma família que tinha esse problema, então a gente fez a tireoidectomia profilática, que a gente chama. Antes dela ter o câncer, a gente já tirou a tireoide dela. Nossa, doutor, que se for ver, né, a gente fala, nossa, só tem 9 meses, mas que incrível, porque você está tirando essa possibilidade da criança ter um câncer. Isso, antes dela desenvolver esse câncer. E a gente pode fazer isso com a gente também? Então, se você tiver na família antecedentes genéticos que podem vir a ser o câncer de tireoide, sim. Mas não é para ficar desesperado, todo mundo, minha mãe teve câncer, a família inteira vai sair. Não, não é assim. A incidência desse tumor genético, ela é baixa. A gente tem mais ou menos 50% a 60% da população com nódulos de tireoide, principalmente a população feminina. Desses nódulos de tireoide, 80%, 90% são nódulos benignos que não precisam ser feito nada, né? Então, usando o exemplo dessa paciente, dessa moça aí Renata. o que é importante para ela é acompanhar esse nódulo e ver qual é o tamanho desse nódulo, quais são as características. Isso o especialista tem que fazer, ou o endocrinologista, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ou quem ela tiver confiança. Muito bom. Tem mais perguntinhas, doutor? Temos mais uma pergunta. Maria Janaína. Boa tarde, meu marido tem hipotireoidismo, diabetes e cardiopatia. Tem ligações esses problemas de saúde? Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria. Obrigado, viu, pela pergunta. Obrigada, Maria. Tem, doutor? Não tem. Não tem relação direta. Não é porque ele tem diabetes que ele vai ter hipotireoidismo e o hipotireoidismo não desenvolve diabetes. O que acontece, que pode acontecer, é como a função da tireoide pode interferir na função desses outros órgãos, eu posso ter alteração se eu não tiver com a tireoide compensada. Então, você falou que você toma hormônio de tireoide. Então, se você não estiver tomando o hormônio, sim, você pode ter alguma alteração cardíaca ou até gastrointestinal por conta dessa falta do remédio. E, doutor, eu vou te falar, isso é muito verdade. Eu tomei por um bom tempo. Depois o médico falou, não precisa tomar mais. Fiquei uns 2 anos e pouco. O ano passado, doutor, o que eu tive de crises hormonais, aí engorda, emagrece, daí dá fadiga, dá um suador, né, um estresse, não dormia bem. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, deve ser a tireoide. É batata. Eu costumo conversar com os pacientes e falar assim, imagina o nosso corpo como sendo o nosso carro. E eu preciso correr com o carro. Então, eu acelero o carro, eu aumento o consumo de combustível, né?
Quem faz isso no nosso corpo é a tireoide. Se ela não consegue aumentar a produção de hormônio para fazer você correr mais, você fica cansado. Então, muitas vezes, a gente precisa dar um apoio. Eu tenho que dar um pouquinho mais de hormônio para que ela consiga dar essa acelerada que a gente quer. E é uma diferença gigante, doutor. Nossa, bastante. Voltei a fazer as minhas receitas, falei pro Léo hoje faz uma semana e eu estou me sentindo totalmente diferente. Tem gente que reclama que cai muito cabelo, que é o sono fica ruim. Você fica até meio depressivo mesmo, fica fadigado, você não tem força. Crises de ansiedade, tem tudo isso. Gente, tem que cuidar, viu, do nosso corpo. Doutor, volta de novo, mas volta rápido. Eu falei que a tireoide a gente tinha que ter uns 20 minutos. Eu acho que da próxima a gente faz isso, viu, Dê? A gente deixa o doutor uns 20 minutos, pelo menos. Porque tem papo chegou, pra gente né? falar. Ela falou, chegou um monte de pergunta. Eu falei, porque tem muita pergunta, acho que todo mundo tem muita dúvida. Sim. E essa coisa dos remédios é muito legal a gente falar sobre isso, viu, doutor? E tem um problema também, culpa nossa, médico. É muito fácil pôr a culpa na tireoide. Numa doutor. Consulta assim de rotina para acabar logo, é da tireoide. É da tireoide. E não principalmente é só isso, quem né? não é especialista. Aí acaba deixando o paciente mais ansioso. Isso é verdade, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Seja bem-vindo. Maiara, já fala pro doutor voltar logo, por favor, viu? E você de casa, aproveita, segue o doutor, manda mensagem. O WhatsApp é o 11 94244 2192 e o Instagram é @doutor.dorivalcarlucci, tudo junto. O doutor veio hoje com a família toda, né, doutor? Eu tenho uma parente que está doente aqui em Resende, eu vou lá visitá-la. Ai, boa viagem para vocês e melhoras para ela, viu? Um beijo, feliz ano novo, doutor. Também. Muito bom, né?